Fala galera, Gildo Moraes aqui, professor de História do Colégio Curso e Aplicação. E hoje, o nosso assunto é o mundo medieval, né? Nos nossos últimos encontros, a gente falou da passagem entre o mundo romano e o mundo medieval, né? O tal do Reino Franco. Ele é considerado um período transicional, um período de transição. Isso mostra pra gente muito claramente o quanto a história, ao invés de ser vista como etapa, né? E a gente fala muito disso, né? A história não é etapista, você não pode imaginar que ela é uma cômoda em que você abre e fecha gavetas, né? Na verdade, a história é um processo, né? Como Paulo Freire gostava de falar da educação, né? A história não é, ela está sendo, né? Então ela se desenvolve ao longo do tempo. O mundo medieval, galera, ele dura mais ou menos aí 10 séculos, né? 1000 anos. Então é importante para a gente entender como é que esse sistema se manteve de pé, né? Se manteve sólido por tanto tempo. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Essa é uma imagem tradicional de um feudo. Ele está até diminuído aqui, peguei uma aquarelazinha, que é bom para a gente já desmistificar o seguinte. Toda vez que você pensa em feudo, né, a primeira coisa que vem à sua cabeça é isso aqui, ó, o castelo. Né? Falou de Idade Média, você fala de cavaleiros, né, espadas e tal, armadura, donzelas e castelos. Né? Para o bem ou para o mal, a Idade Média é muito mais do que isso. Né? Na verdade, o castelo, galera, é a menor parte de um feudo. Tá? Era mais ou menos a área fortificada. Tá vendo o fosso aqui? Ó? Era a área fortificada, ó, as paredes mais grossas. Na verdade, era a área fortificada para onde a população fugia quando o feudo era atacado. Né? Mas, na verdade, o feudo era muito maior que isso, como você pode ver com as plantações próximas. Como eu disse, esse aqui é até relativamente pequeno. Mas vamos lá. Né? Como eu gosto de fazer, galera, sempre começando pelos antecedentes, por aquilo que vem antes, o que permitiu que esse mundo aparecesse. Né? Primeira coisa, a desagregação do mundo romano. Está aqui. Ó. Galera, preciso que vocês entendam o seguinte. Na visão do europeu ocidental daquela época, Roma era o mundo. Para além do mundo, para além de Roma, o mundo acabava. Pensa o seguinte, para quem gosta, quem acompanha a série aí, agora recentemente saiu uma série pela HBO, tal do Game of Thrones, baseada numa série de livros, né? E para quem curte, né, quem leu lá, quem acompanhou, sabe que um dos personagens, vamos chamar assim, da série, da trama, é a tal da muralha, né? E lá ficava a guarda noturna e tal, cuidando da muralha, porque para além daquela muralha teriam seres místicos, gigantes de gelo e tal, mortos-vivos, enfim, né? Mal comparando, uma aproximação, aquela muralha, ela demarcava o mundo tido como um mundo, como é que eu vou dizer, o mundo real, né? Tudo bem que depois virão os dragões e tal, enfim, mas num primeiro momento, aquela muralha demarcaria o fim do mundo real. Olha, daqui para lá é o mundo místico, desconhecido, o mundo para onde ninguém vai, né? E de lá para cá é o mundo dos reinos, o reino do norte, lá do sul, enfim. Essa muralha, ela estaria representando a muralha de Adriano, né? Construída, foi uma das limitações do Império, construída justamente para delimitar aonde o Império Romano acabava. Dali para frente, eram povos germânicos. Então toda vez que um romano se encontrava com a muralha de Adriano, ele olhava para ela e sentia que ali o mundo romano acabava. Gente, no auge da sua expansão, se você saltasse na Ibéria, né, o que hoje seria Portugal, e traçasse uma linha reta, perpendicular ao Mediterrâneo, ali no litoral da Europa, no litoral ocidental da Europa, você caminharia sem parar, em linha reta, de Portugal ao Oriente Médio, Palestina, e em momento nenhum você teria saído do Império Romano. Em momento nenhum você teria saído de Roma. Mesmo que você atravessasse o Mediterrâneo para o outro lado. Tudo bem, hoje, como a gente tem um mundo globalizado, né, a gente olha para o planeta Terra e acha o Mediterrâneo pequeno. Mas entendo, galera, acho que a geografia fala isso até melhor, né? Conforme as infovias se expandiram, conforme a tecnologia de informação se expandiu, conforme os transportes se tornaram mais rápidos, o mundo se tornou
menor, né? Hoje você consegue ir, sei lá, de Los Angeles a Sydney em um dia, né? A ponte aérea, acho que inclusive é a maior ponte aérea do planeta, né? Em termos de horas, em um dia. Imagina quantos meses daqui a Portugal, daqui a Lisboa, do Rio de Janeiro a Lisboa, você levava 3 meses de caravela, né? Então a tecnologia fez com que o mundo diminuísse. Isso significa dizer que naquela época o Mediterrâneo, no imaginário do homem, na visão do homem, era muito maior do que ele é hoje, né? O Mediterrâneo, ele era, na época, o centro do universo para o homem ocidental, né? E até para porções dos povos do Oriente. Então, é importante a gente entender que você teria que se esforçar muito, caminhando em todas as direções, para sair de dentro do mundo romano, né? Para sair de dentro de Roma. Então, a vestimenta romana, a fala romana, né? A linguagem, o idioma, as religiões, primeiro as pagãs, depois o cristianismo, né? A arquitetura, a ciência, a cultura, o sistema jurídico, o sistema de leis, né? Tudo isso fazia parte do que a gente entende como o mundo que faz sentido, né? Quando os romanos finalmente, ao menos no Ocidente, né? Porque no Oriente eles ainda continuaram por muito tempo, lá em Constantinopla, o Império Bizantino. Quando no Ocidente o Império Romano se desagrega, né? Principalmente o que marca aí a queda lá do último imperador, 453 d.C., quando o mundo romano finalmente chega ao fim, é preciso ser entendo que na cabeça das pessoas o mundo chegava ao fim. Aquilo que eles entendiam como verdade, aquilo que eles entendiam como o mundo existente, estava desaparecendo. É só você pensar, por exemplo, imagina que você acorde num dia e alguém diga para você que o Brasil não exista mais, né? É um conceito que a gente sequer consegue imaginar, pelo menos no primeiro momento. Então, a desagregação do mundo romano. O mundo romano foi se dissolvendo, né? O contato com a cultura germânica, comumente conhecida como bárbara, né? Lembrando, galera, o contato com a cultura germânica fez, por exemplo, se solidificar no sistema feudal o que a gente conhece como comitatus, por exemplo, o costume germânico, né? De você doar terras a um nobre que fosse amigo seu, que é uma das bases do feudalismo, né? As invasões bárbaras, né? Ó, esses 3 pontos estão juntos. Invasões bárbaras, a cultura bárbara de guerra e o processo de ruralização. Isso tudo é uma coisa só. Pensa o seguinte, a gente já viu lá, em crise do Império Romano, que os povos bárbaros eram especialistas em saques, né? Era basicamente o que eles faziam. Entravam em Roma, né? No Império Romano, não na cidade de Roma, mas entravam no Império Romano, saqueavam as cidades próximas e fugiam antes que o exército de Roma pudesse chegar para combatê-los, né? E isso acabou gerando o quê, galera? Toda vez, né, que os germânicos entravam para saquear um local, eles iam em direção às cidades. As cidades passaram a ser chamarizes, né? Passaram a ser locais que chamavam a atenção dos saques germânicos. E aí, a partir daí, o que há um processo de ruralização. Pessoal, isso não é novo, quer dizer, isso não é tão estranho para a gente. Você já deve ter ouvido alguma vez em casa, trocando ideia com a sua família, ou escutando um churrasco de domingo, a sua família conversando, e você escuta seu tio falar, olha, o Rio de Janeiro está muito perigoso, quando eu me aposentar eu quero morar no interior, né? Ah, o Rio de Janeiro está muito violento, eu quero mudar para uma cidade mais calma e tal. O processo é parecido, galera, né? Os ricos simplesmente pararam de ficar nas cidades e foram morar nas suas propriedades do campo, né? Lá contrataram exércitos particulares, construíram muralhas de proteção e ficaram lá protegidos. E os pobres, professor? Bom, saíram da cidade, primeiro porque a oferta de emprego diminuiu, as cidades foram ficando cada vez mais vazias, né? Saíram das cidades e foram para o campo. Ao chegar no campo, estabeleceram um regime de servidão com os senhores feudais, né? Olha, você me deixa ir trabalhar na tua terra, a terra nunca é do servo. Você me deixa ir trabalhar na tua terra, né, em troca de proteção. Junto com o comitatus, essa relação de servidão são as bases estruturais, são os pilares, os conceitos basilares da Idade Média. Mas isso a gente explica mais a fundo no nosso próximo encontro. Beleza, pessoal? Beijo no coração de todos, até a próxima.